NFL, etc. 167, terça-feira, 9 de janeiro de 2024. Eu sou o Ticas e a temporada regular da NFL 2023 está nos autos, o que significa que nos despedimos de 18 times, pelo menos até o próximo mês de setembro. E aí, como representante de um desses eliminados, eu já chamo ele, o nosso profundo conhecedor dos pormenores da consciência humana, o psicólogo, professor, doutor, ex-jogador, ex-técnico e ex-social media, Luiz Vitorino, nosso Magal. Fala, Magal! Já tá com saudade daquilo que você nem viveu? Ou o torcedor dos Giants já tá acostumado a curtir os playoffs só olhando mesmo? Só observando os amigos, os inimigos, os adversários, outros times que você simpatiza? Como que tá a sensação de ir mais uma vez para os playoffs sem o seu Giants na disputa? Fala, meus amigos do NFL, etc. Ticas, tá igual todo ano, pô. Isso aí é minha vida, eu já tô acostumado. E vou te falar que esse ano foi maneiro, pô. O final de temporada do Giants foi muito bom, né? Especialmente o último jogo, assim, né? Completamente destruiu a união de Eagles, né? Foi o fim da união de Eagles, eu diria talvez até a talaricagem da união de Eagles, né? Mas comprovando aquilo que eu venho falando desde o início da temporada, né? O Giants é um time que tem futuro, é um time que tem potencial, pô. Tá aí, ó. Sapecada na cara dos Eagles. Um futuro aí em quantos anos pra melhorar? Pra poder disputar aí anel? Você tá estimando aí um médio prazo, mais ou menos quanto? Cara, entre 2 e 19, uma coisa por aí. Tá justo, tá justo. E já quem, assim como eu, também chega classificado, totalmente classificado aos playoffs, porém, um pouco menos animado, a verdade, é ele. O nosso jornalista de ofício, ele que é assessor, diretor, entrevistador, masterchef, ex-defensive tackle e futuro linebacker, o Wallace Matos, nosso Wally. E aí, Wally, já tá preparado para ser convocado para ter que completar o pass rush ali do Miami, porque nesse ritmo, do jeito que vão as coisas lá de lesão no Miami, não vai demorar muito o seu telefone tocar aí, você tem que ir lá completar. Fala, Ticas, fala galera ligada na NFL, etc. Não, meu passe é exclusivo do Imperador e não vai rolar de ir pro Miami, não. Embora eu quisesse tirar umas fériasinhas na Bahia dos Estados Unidos, mas realmente não vai rolar, não. Mas tá pesado o clima por lá, tá parecendo o 49ers de 2 temporadas atrás. E aí você vê a escola Shanahan, já que o Mike McDaniels é discípulo. Levou a zica, hein? Levou a zica. Levou um pouquinho da zica, os 49ers estão chegando mais saudáveis. E o Miami todo baleado, como tá o seu nick aqui na live. E ó, a família NFL, etc. diretoria está maior. Damos agora oficialmente as boas-vindas aos mais novos apoiadores do NFL, etc. Quem agradecemos de coração a moral. Já chegaram lá causando tumulto no nosso grupinho, nosso cafofinho. O Matheus Patrick, direto de Cuiabá, torcedor do Philadelphia Eagles. Para alegria do Felipe Bertelli e da Teresa Bernardes. Não estão mais sozinhos pela torcida do Philadelphia Eagles lá no NFL de diretoria, e o nosso Wilklin Santana, um dos recordistas de participação no nosso Pergunte Etc. do Off-Season, ó, na próxima vai ter de novo, hein? Também chegou junto, infelizmente ele chega reforçando a torcida que já é maioria, que é a torcida do Império do Mal, do New England Patriots, mas faz parte. Fazer o quê? Eles são populares mesmo nessa derrocada, nessa decaída sensacional, vai saber se com ou sem Belichick, a torcida continua forte. E o Will, né, pros íntimos, aí já tá íntimo já. O Will também chegou junto. A gente agradece demais aos mais novos apoiadores do NFL, etc. E falando neles aí, ó, olha que beleza, o chat já tá bombando. O Rodrigo Felício já chegou First Seed, apesar dele torcer pro Buffalo Bills, que é o seed número 2, ele já chegou aqui de First Seed no nosso chat. Erika Reacibara, animada com a passagem do seu Packers pros playoffs, perigou não ir, mas foi, hein? Nosso Flávio Venâncio, o Lelinho Turismo sempre na área, o Andros Zanfolim deixando seu boa noite e dizendo que tem que aproveitar que na próxima temporada o Panthers dele, caraca, Carolina Panthers, Andros, parabéns, hein, esse aí é sofredor. Falou que ano que vem os Panthers vêm com tudo, vamos ver. Nosso Bruno Real, mais um representante também da torcida New England Patriots, falou que vai buscar o Mike Vrabel no colo para levar para lá. E o nosso Victor Leme chegou dando seu boa noite, gigantes. Voltou para dar os pêsames para o Wally do enterro na neve do Mercenário Hill. Tyreek Hill voltará a Kansas City com uma temperatura prevista aí de menos 15 a menos 10. Mínima de menos 15, máxima de menos 10. Você já tá dropando em Miami, imagina no gelo. Pois é. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Hoje nosso esquema vai ser o seguinte, vamos direto de roletão, já que é o último roletão de temporada regular, então um roletão especial pra gente se despedir da temporada regular.
E aí, conforme falarmos dos jogos, a gente vai falando das tretas, das demissões, dos TDs ou fumbles, e depois, para fechar, a gente vem de palpite Cetra para a super rodada do Wild Card. Vamos fazer o roletão na ordem cronológica, porque foi a forma com que os fatos foram se desenrolando e foram influenciando nas classificações, nas chances de classificação dos times que entraram em campo nos jogos de depois, né? Então, cada jogo que aconteceu, ele foi meio que influenciando, acabou tirando um pouquinho da graça ali do Sunday Night Football, né? Já que o Buffalo Bills já entrou classificado, se ele entrasse sem ter chance de classificação, com chance de ser eliminado, eu acho que o jogo poderia ser até um pouco diferente, mas deu no que deu. Vamos começar com o jogo de sábado, o primeiro jogo dessa rodada, dessa última rodada, lá no sábado, 18h30. Uma chuva lá em Baltimore. Chuva daquela que nem a lente mais moderna dessas câmeras de transmissão conseguiu disfarçar. Ficou com um pingo manchando a câmera ali, na câmera principal do campo, o jogo inteiro. Jogo sofrível. Os Ravens meio mistão, meio desinteressados ali. Os Steelers jogando para manterem vivas as chances de playoff. E mesmo assim também não estavam grande coisa. Acho que teve mais de 8 fumbles esse jogo. O jogo tecnicamente muito ruim. E os Steelers fizeram o que precisavam, bater os Ravens por 17-10. Qual que foi o detalhe desse jogo? O TJ Watt teve uma hiperextensão do joelho. Já está confirmado fora do confronto de wildcard contra os Bills. Levou uma jamantada, uma geladeira caiu. Pois é, fogo amigo, e é aquela coisa, nesse caso não adianta nem a gente ficar naquela situação, naquele dilema, mas não devia estar em campo. Não, estava jogando a vida, o jogo era importante, ele tinha que estar lá. Um momento de desatenção, fogo amigo, o cara do próprio time da linha caiu em cima do joelho, o joelho hiperestendeu. Existe esperança de voltar para o divisional, mas a princípio desse wildcard ele já está fora. E mais uma temporada positiva para o Mike Tomlin. São 17 temporadas à frente dos Steelers, 17 temporadas positivas e com a expectativa de ser, mais uma vez, valeu, one and done na rodada de wildcard. Então a galera que poderia estar aliviada, que conseguiu a classificação playoff, a galera da torcida de Pittsburgh, continua marretando que o Tomlin não é o cara para continuar lá em Pittsburgh comandando esse time, porque continua medíocre. No sentido mais literal da palavra, o time continua mediano, vai fazer um barulhinho, uma gracinha nos playoffs e não vai sair disso, não vai disputar anel. O que vocês acham dessas cornetas lá de Pittsburgh, pro lado do Tomlin? Não, eu acho ainda que ele é um grande treinador, mas tô cada dia mais pensando naquela sua frase, Ticas, de que eles podem ser felizes separados, o Pittsburgh do Mike Tomlin, né? O Tomlin pode achar um outro lugar para poder ele ser o treinador, e sem ele, Pittsburgh pode dar uma renovada e uma repaginada nesse tradicional, né? O Pittsburgh é o maior campeão do Super Bowl, é um time tradicionalíssimo, mas que realmente tem cambaleado, e com ele fica exatamente, né, na mediocridade, na mais pura acepção da palavra, né? Fica ali no 9-7, né? Não, 9-8, 10-7, fica naquela coisa ali, não engata muita coisa e também não faz uma temporada para tancar e realmente, tá até se mexendo lá o pessoal de Miami. Mas não faz uma temporada para tancar e reformular. Mas eu acho que realmente tem razão o torcedor de Pittsburgh que já quer novos ares por lá. Cara, eu tava com essa ideia na cabeça, mas eu acho que é um pouco de simplismo do torcedor achar que o elemento comum é o Mike Tomlin, e por isso que ele é a causa. Assim, o Pittsburgh também não fez milagres em draft, não. Também não é um time que drafta tão bem assim. A própria aposta tá aí na figura do QB, né? Assim, claramente o time foi carregado por um tempo pelo Big Ben, não preparou uma sucessão para, cara, quem que vai ser um QB2 que eu vou botar aqui, que eu vou preparar, que eu vou trabalhar com tempo e tal. A gente tem QB1s hoje jogando na liga que eram QB2 que foram bem preparados, tipo o Jimmy Garoppolo. O cara foi trazido para debaixo de uma asa muito da boa, foi cultivado ali, e quando ele teve a chance de jogar, ele já estava mais robusto. O Mason Rudolph é aquele negócio, né, cara? Ele já pegou um Pittsburgh capenga, vindo de um Big Ben capenga, mas eu não acho que o problema é o Mike Tomlin. Eu acho que isso é um problema muito mais de gestão mesmo, assim.
de quem eles contratam, quem eles demitem. Eu não vejo muito isso como uma causa dentro de campo, assim, sabe? E em relação ao jogo especificamente, o Steelers ganhou, mas perdeu, né? Porque sem o TJ Watt, cara, você já tinha que rezar muito. Com ele, você já tinha que rezar. Sem ele, cara, se agarra aí na... Quem que é a santa dos desesperados? É Santa Rita de Cássia? Cara, não sei qual que é a santa não, mas se agarra na santa aí... São Justo Tadeu, das causas... Não, vai em todos. Né? Como dizia o Jô Soares, vai nos santos que são menos conhecidos, porque eles ficam mais à toa. Então, quando eles pegam o seu caso, eles olham com mais carinho. Você pegar um santo que é muito acionado aí, você fica na fila, ele não vai te dar tanta atenção. O torcedor de Pittsburgh tem que ir atrás dos santos B, os santos desconhecidos, pra orar, cara, porque senão vai ser isso aí, vai ser o one and done. Eu entendo um pouquinho a corneta, mas é a maior definição que existe do cuidado com o que desejas. Porque o Mike Tomlin tá fazendo esse trabalho consistente aí e não tá indo mais longe, mas a chance de você dar um passo a mais só com ele é muito maior do que você ter que retroceder um trabalho inteiro, começar do zero e dar todos os passos que você precisa dar para chegar lá no Super Bowl e conquistar outro anel. Eu acho loucura, mas de certa forma eu entendo a corneta, porque todo ano você ficar na primeira rodada, no máximo na segunda do playoff, e tanto tempo sem disputar, é ainda uma das franquias mais tradicionais, uma das que tem mais títulos da era Super Bowl e tudo isso. Então, eu entendo a insatisfação do torcedor. Eu só acho que a realidade da troca pode ser muito pior do que tentar dar esse passo além com o próprio Tomlin. Ele é reconhecidamente, eu acho que todos os torcedores adversários reconhecem o valor do Mike Tomlin. Só que aí é aquela coisa, a grama do vizinho é mais verde. O cara que tá lá sendo eliminado toda vez no wildcard, ele tá já meio saturado, e aí entra no que o Oli falou. Às vezes vai ser até bom para os dois, cada um respirar novos ares, né? Vamos ver. E falando na torcida do Pittsburgh, olha quem chegou aí, ó. Nosso Vitor CPN, o Vitinho, chegou na área, dando seu boa noite classificado e dizendo que sem o real MVP da regular, contra os Bills não vai ter como. Ó, primeiro, não é o real MVP da regular, tá? Isso aí é o seu maior rival, que vai ser, isso aí tá garantido. E segundo, que com ele já não ia ter como, porque realmente o degrau vai ser grande. Não saia daí, daqui a pouco tem palpite etc. E a galera que também chegou junto aqui, o Fabiano Bispo, o nosso Washington Ferreira, Pablo Bira, senhor dos games, o Carlos Ferreira e o Lelinho Turismo, que também é o Flávio Venâncio, o Escolástico também na área, e o P. Moreira deixando seu salve em luto pelo fim da temporada. Passa voando mesmo, é isso aí. Mesmo quem sofre, né, Magal? Mesmo quem torce pra time ruim, quando acaba, dá um vazio. Não, dá, peraí. São duas coisas diferentes. Eu sofro, mas o meu time não é ruim não, pô. Pergunta pro Eagles aí o que eles acham. Entendi. Então tá. Segundo jogo da noite. Esse aí tinha muita coisa em jogo. Quem ganhasse saberia que estaria classificado ou como líder de divisão ou como wildcard. Quem perdesse estaria eliminado. Confronto divisional maravilhoso em Indianápolis. Os Texans bateram os Colts por 23-19. Com mais uma atuação de boas-vindas. Primeiro jogo de prime time na última semana, o primeiro jogo de jornada nobre do CJ Stroud foi na última semana, decidindo a vaga, e ele correspondeu. O moleque é diferente mesmo, parece veterano, pegou todos os first downs que precisava, ele entrou em campo, a primeira jogada, o primeiro snap dele. Foi um passe para uma bomba. 5 jardas. O cara não sente pressão, é uma das melhores histórias da temporada. Os vídeos de comemoração do DeMeco Ryans no vestiário com a galera e com o CJ Stroud, cara, não tem como, é uma das melhores histórias e fez por merecer essa classificação. Os Colts também resistiram, eles estiveram perto de conseguir virar com um drop numa quarta descida do glorioso Taylor Goodson, uma chamada que foi muito questionada, e aquele drop que vai marcar a carreira do cara. Dificilmente ele vai conseguir esquecer que no momento principal, no grande palco, sob os holofotes, ele cometeu esse erro, e ele muito provavelmente foi o responsável ali do final. Lógico que não, é um trabalho de uma temporada inteira, mas vai ficar marcado como responsável pela eliminação de fato do Indianapolis Colts. Final, Texas 23-19 Colts. Não tá ruim pros Colts também, não. Termina a temporada de cabeça em pé. Mas esses Texans, não tem como a gente não torcer também, né? Cara, só lembrando, a gente precisa tomar cuidado com essa questão do Goodson aí, porque o Ace Ventura começa assim, né? O plot do Ace Ventura 1 começa assim, né?
O jogador faz um erro numa situação que não podia, o kicker erra o chute, e depois disso aí o cara fica maluco, fica picolé das ideias. Então, a gente pode estar vendo o nascimento de um vilão aí na NFL com esse drop do Goodson. A história do Texans, cara, é a melhor história dessa temporada, não tem discussão. E olha que a gente tem Damar Hamlin esse ano ainda, que a gente até esquece e tá passando meio batido. Cara, não tem como. De onde os Texans vieram, aonde os Texans estão e para onde se vislumbra que os Texans podem ir, porque também, assim, eles não estão chegando no wild card igual o Pittsburgh, por exemplo. Eles estão chegando com pouca lesão, eles estão chegando com um QB que está ganhando cada vez mais confiança, eles estão chegando com pinta e com postura de time que quer brigar, cara. Não sei se vai ter arma para brigar, mas é time que quer brigar. Porém, contudo, a gente precisa saber que o time tem suas limitações. A gente já viu ao longo da temporada algumas defesas conseguiram controlar esse ataque dos Texans, alguns nós táticos aí para cima do time. Então é possível. Mas eu tô curioso, cara. Eu tô curioso. Uma derrota do Texans no wildcard é completamente diferente da derrota, por exemplo, do clima de derrota em Pittsburgh, por exemplo. Em Pittsburgh vai ser mais do mesmo e a torcida vai ficar brava porque mais uma vez tomou uma pancada logo na primeira rodada. Já o Texans não cumpriu o que ele tinha que cumprir essa temporada e da agora para frente a playoff é outro bicho. Vamos ver, vamos soltar esse menino aí, vamos ver o que o DeMeco Ryans agora tem como o técnico malemolente, né? Porque agora ele pode criar, agora ele pode soltar, o famoso abrir o playbook, pode fazer lá o que ele quiser, explorar todas as potencialidades do CJ Stroud, que até eu acho que ele é até médio, né? Ele conseguiu ressuscitar o Dalton Schultz, pô. O cara tá jogando pra caramba. Achei que ele tinha aposentado, tava morto já o cara lá depois do Dallas e ressuscitou, velho, completamente. E, cara, é impressionante, né? O jardineiro do mal fez uma boa partida, ele conseguiu carregar na unha o time, sofreu com o Jonathan Taylor machucando, saindo do jogo, voltando, ficando vários, né, snaps fora e tal, mas não deu para ele. A melhor história venceu esse confronto aí. Eu também tô curioso para ver o que o Texans pode fazer nesse playoff. Lembra do Titans quando chegou e só tinha o Derrick Henry e a gente achava que era só o Derrick Henry, de repente a defesa começou a jogar pra caramba e ele falou, cara, de repente esse time bate no Super Bowl. Não foi, mas pelo menos deu uma história bacana para contar. E além de toda essa história good vibes, com a estreia do CJ Stroud, a estreia do DeMeco Ryans já com sucesso imediato, os Texans ainda garantiram a liderança da divisão, porque no primeiro horário de domingo, os Jaguars, que precisavam apenas ganhar dos Titans já eliminados, conseguiram a proeza de perder por 28-20, num jogo também com o show dele mesmo, que o Wallace acabou de falar, do Derrick Henry, clima de despedida do Derrick Henry, acabou o jogo, pegou o microfone, agradeceu a torcida, agradeceu pela juventude que se espelhava nele como jogador ali, fez o tradicional discurso de despedida mesmo. Muito provavelmente não volta. E esse jogo, ele trouxe uma repercussão fresquinha hoje, de terça-feira, que a gente não esperava. A gente até considerava uma troca, mas a gente não esperava uma demissão pura e simples que aconteceu hoje do Mike Vrabel. Mesmo com esse time macambuzo aí, moribundo, ele foi lá, derrotou o rival de divisão, claro, né, em favor de outro rival, é óbvio, combinação de resultado. Mas deu pra ver que os caras não estavam ali só esperando a hora do juiz apitar e curtir as férias. Ele é um cara que demonstrou o tempo inteiro dele lá nos Titans que tem o vestiário na mão, que é muito respeitado pelos jogadores, tirou leite de pedra várias vezes com esse time dos Titans e terça-feira foi demitido, porque lá os donos, né, a figura da dona, que é a representante principal lá de Tennessee, disse que tem planos de renovar mesmo, de começar um rebuild diferente, de caminhar em caminhos diferentes. Deu aquela nota oficial aí estranha, e aí a gente já tá com aquela sensação de que isso aí pode ter a ver com o fato dele já estar negociado ali por baixo dos panos com os Patriots. Essa é a teoria da conspiração mais veiculada aí por conta dessa demissão. Porque se você for pensar pelos resultados, 2 anos atrás ele foi técnico do ano, ele foi first seed com os Titans, ele
chegou no playoff outras 2 vezes. Aí tudo bem, as últimas 2 temporadas deixaram a desejar. Mas eu acho que é um técnico que vai ser muito, mas muito requisitado pelos outros times sem técnico. E além disso, quando vocês forem comentar, o outro lado dessa moeda é a decepção com o Trevor Lawrence. Um dos times mais insensatos desse ano, Jacksonville Jaguars, terminou ano passado dando trabalho pro Kansas City Chiefs, depois deles eliminarem os Chargers nos playoffs, deram trabalho, estiveram perto de bater os Chiefs nos playoffs, tudo muito otimista para a campanha desse ano, começaram 8-3 a campanha e de repente começaram a perder até serem eliminados na última rodada por um rival que não estava disputando mais nada. Já tem aquela galerinha também falando Trevor Lawrence bust, eu acho que a galera também emociona, né? Mas então eu quero comentar de vocês para os dois. Primeiro, a surpresa da demissão do Mike Vrabel, e segundo, a decepção com o Trevor Lawrence e com o time do Jacksonville Jaguars como um todo. Não, o Vrabel eu vou deixar para o Magal falar, porque é ele que tem informações de insiders, é ele que se ouviu primeiro aqui no NFL, etc., que o Mike Vrabel ia pro Patriots. Agora, realmente eu não me esperava que ele fosse demitido, né? Na verdade, você tem que lembrar que o quarterback dele, que graças a Deus parece que vai embora da liga para sempre, era o Ryan Tannehill, nos últimos 4, 5 anos. Então, meu irmão, dá o desconto pro cara, né? E, aliás, dá um desconto bom, né? Assim, cobra só 30% do que você ia cobrar, porque o quarterback dele erra passe de 10 jardas. Então, meu irmão, não dá para poder fazer, botar tudo na conta do Vrabel, né? Claro que a gente tinha um cara diferenciado, que é o Derrick Henry, que vai sair de lá do Titans e vai achar uma casa, pelo menos para mais uma ou duas temporadas, certamente. Se ele não for completamente titular, ele vai entrar num comitê para ser a figura que carrega o piano lá no time que for jogar, e quem contratar ele vai ter pelo menos um cara que cai para frente e ganha 3 jardas, né? Que é o mínimo que o Derrick Henry faz. E falando do Trevor Lawrence, cara, eu acho que o contou mais para essa última impressão ruim dele, ele não ter batido o pé e ter ficado de fora de alguns jogos para poder se recuperar completamente para jogar, porque ele não estava treinando durante a semana e ia jogar. E aí, meu irmão, é NFL, não é a pelada da esquina, não é um campeonato de amador de futebol americano. É NFL, se você não treinar, não tem como você ter performance na semana. E nesse confronto específico, Wallace, ele foi muito criticado, não só por a falta do treino, alguma coisa ali que estava desajustada, comunicação e tal, mas aí ele tentou muito resolver por conta dele. Eu acho que essa pressão do não ser o bust, aí ele começou a forçar muita bola, muito hero ball. Ele foi para um sneak sem chamar a linha. Tava desenhada uma jogada, ele chamou uma jogada, decidiu fazer o sneak e não chamou, não avisou a linha ofensiva que ele ia pro sneak, aí não conseguiu converter. Então você vê que entrou muito na cabeça mesmo, não só no corpo, né, que tava baleado mesmo, deu pra ver que ele tava sentindo lesão, mas eu acho que o psicológico deu uma derrubada boa nele nessa reta final, viu? E aí o quarterback não pode ter isso, né? O quarterback é o principal cara que não pode ter essa cabeça ruim, ele tem que realmente saber onde é que ele vai liderar ou não o time dele para isso. Cara, falando rapidamente sobre o Trevor Lawrence, obviamente é muita emoção querer botar a culpa da temporada ruim, principalmente do final de temporada ruim, nas costas dele, né? Eu não acho que ele é bust, não, é muita emoção. Sobre o Mike Vrabel, cara, vamos acompanhar, vamos lembrar aqui. Mike Vrabel já foi jogador de futebol americano. Jogou aonde? New England Patriots. Quem que era o técnico dele lá? Bill Belichick. Beleza. Vamos pegar o histórico do Bill Belichick, o famoso telefone assanhado. Não consegue esperar os prazos da NFL, precisa ligar para os outros. Precisa assuntar se os outros estão liberados para ele contratar. Vocês acham que o Bill Belichick pensou 2 vezes antes de meter um telefone para o Mike Vrabel fora de tempo, fora de regra da NFL, do escambau todo? Cara, eu aposto dinheiro que o Vrabel, mesmo estando agora no mesmo cargo do Belichick, ele ainda deve fazer a mesma deferência pro Belichick que ele fazia quando ele era jogador dele. Deve ser aquele negócio assim, cara, é o poderoso chefão, cara. Eu sou só um agentezinho aqui, eu sou só um lacaio. O cara é o Don Corleone, pô, o cara que manda. Você acha que o Belichick liga pra ele e fala assim, ô Vrabel, tu não quer pegar minha vaga aqui não? Eu vou sair, tô de saco cheio já. Tu quer vir pra cá não? A gente já dá essa maciada aí, já, porra.
Tu vai perder Derrick Henry aí no final desse ano mesmo. Vem pra cá, pô. Cara, eu tenho certeza absoluta que essa conversa já tá rolando aí, ó. E vou te falar mais. Se o Vrabel não for pro New England, é porque vazou essa comunicação indevida e alguém foi lá e usou isso pra prejudicar o Kraft. Falou assim, ó, tu não vai pegar o Vrabel não, porque eu descobri que o Belichick ligou e se você seguir com esse contrato aí, eu vou botar a boca no trombone. Única explicação. Fora isso, cara, galera de New England pode esperar Mike Vrabel aí ano que vem. Uma coisa que eu apostaria alto aqui é que mesmo se não for para os Patriots, por conta, né, desses pormenores de bastidores, essas fofoquinhas, essas ameaças, jogatinas, politicagens, maracutaias que acontecem e a gente não fica sabendo, pode ser que ele não vá lá, apesar de ser o destino mais provável. Só que antes tem que resolver a vida do Belichick, que ele diz que não vai entrar em acordo, nem ser trocado. Ou demite ou ele continua. Ele quer ganhar a garantia dele, né? Receber o contratinho dele que é até o final desse ano. Mas enfim, o Vrabel não fica 2024 desempregado. Qualquer um desses outros times aí com vaga vai atrás dele. Eu tenho certeza absoluta, tá? Me cobrem, depois me cobrem. Ó, e o Leandro Weber, também representante da torcida New England Patriots, chega na área para perguntar qual a merda que o treinador GM dos Patriots vai fazer no draft. Primeiro tem que saber quem que é o treinador e se vai ser o mesmo que é treinador e GM. Eu acho que não vai. Até lá, pode ser que não faça. Pode ser que venha alguém aí que saiba draftar, porque draft aí alto não tem sido o forte do Belichick nos últimos anos, não. E isso é uma coisa que o Vrabel também gosta de se meter, né? Porque lá em Tennessee ele também gosta de se meter no draft. Então você vê que o perfilzinho ele já tem também, né? Ainda tem essa. Mas só não pegar o long snapper na primeira pick já tá ótimo. Já ajuda demais. Não ser tão nerdola e teimoso já ajuda muito, muito. O Wilklin Santana deixou seu salve aqui também no Instagram, disse que vai ouvir depois, o nosso apoiador que foi reconhecido ali no início do episódio. E o nosso Alexandre Gresserpa pergunta: quem será a grande surpresa e a grande decepção da pós-temporada? Essa é difícil, hein? Essa é difícil. Lá no Palpite Cetra a gente responde. Salva aí. No primeiro horário de domingo também tivemos a decisão da NFC Sul. Ao contrário dos Jaguars, os Buccaneers só precisavam ganhar de um time já eliminado, mas foram lá e ganharam. Pelo placar maravilhoso de 9-0. Suado! Tampa Bay Buccaneers garantiu a divisão, batendo os Panthers por 9-0, com uma atuação bem sofrívelzinha do Baker Mayfield, e ficava entrando e saindo, tava sentindo a costelinha, né, coitado? Era dúvida pro jogo, entrava e saía, mas 9-0 garantido, vai receber um jogo de playoff lá em Tampa Bay, vai sediar um jogo de playoff, garantindo a divisão, batendo os Panthers. E olha que os Panthers tiveram 2 touchdowns invalidados, um por formação ilegal, eu acho que um foi fumble, ele não chegou a cruzar a linha, soltou a bola, ainda devolveu na linha de 25. Olha como que passou apertado o Tampa Bay Buccaneers para garantir essa vaguinha. E o outro jogo que tinha disputa também para essa vaga era o Saints e Falcons. Os Saints amassaram os Falcons 48-17. Os Falcons com o Desmond Ridder começou bem, no primeiro tempo ele jogou bola, parecia que a gente ia dar razão para a insistência do Arthur Smith. No segundo tempo ele lembrou que ele é o Desmond Ridder, e aí foi interceptação, e fumble, e confusão. E o que ficou mais marcante nesse jogo, porque aí os Saints garantindo a vitória, eles poderiam ser classificados para os playoffs com combinação de resultado de wildcard ou com a derrota dos Buccaneers. Nenhum dos dois resultados aconteceu, foram eliminados também. Mas no final do jogo, já 41-17 para os Saints, eles me chamam uma corrida para touchdown do Jamal Williams, que não tinha feito nenhum touchdown essa temporada. E aí o Arthur Smith ficou louco, foi tirar satisfação com o Dennis Allen no final. Acordou segunda-feira, ele nem acordou. Ele foi o primeiro demitido da Black Monday. Os Falcons esperaram da meia-noite. Meia-noite e 2, saiu a notícia. Arthur Smith demitido. E aí, essa foi a treta da semana. O Dennis Allen foi dar entrevista dizendo que ele não autorizou o time a fazer o touchdown, que ele mandou o time ajoelhar, e os jogadores decidiram, por conta deles, darem de presente no último jogo da temporada um touchdown para o Jamal Williams, porque ele é muito querido no vestiário. Insubordinação, falta de hierarquia, falta de comando, tudo errado, tudo errado. O Arthur Smith foi demitido, o Dennis Allen, até o momento, vai voltar para continuar no comando dos Saints. O que vocês acharam dessa treta toda aí?
Achei maravilhoso. Ei, pô, não é de ajoelhar, não, pô. Negócio de ajoelhar. O cara é maneiro, a gente fina, dá o TD pro cara, pô. E daí? Ah, concordo, assim. A insubordinação, a quebra da cadeia aí é complicada pro time. Isso aí realmente é problemático. Mas assim, pô, o jogo, cara, o jogo já tava resolvido já, tá matado, já tava todo mundo ali em ritmo de festa já. Então, acho que também não foi pra tanto, não. O Arthur Smith foi lá tirar satisfação. Não foi por causa disso, né? Vamos combinar. É porque ele já tava, pô, já tava sentindo a batatinha dele pegando fogo, já acorda no pescoço. Pô. O bom é que o Arthur Smith pra ele, tanto faz como tanto fez, né? O cara é bilionário, ele fica lá, é como se ele fosse jogar um videogame, ele vai lá pra ser técnico da NFL. Ele não tá nem aí. E eu acho que o Jamal Williams merece, se eu jogasse com ele também, eu ia tentar dar um TD pra ele. E pra mim tem que ir pra cima mesmo, você sabe, vai pra 2 toda hora, é um sidekick todo dia. E ontem, conversando com o Magal, ao regado a várias cervejitas e umas coxinhas de frango, a gente pensou numa regra que a NFL pode tentar colocar em prática. Depois de conseguir o first down, podia valer mais um passe para frente. Por exemplo, o QB saiu correndo com a bola, se passou do first down, você podia passar para frente de novo. Ia ficar muito mais dinâmico o jogo. Eu vou discordar de vocês. Eu acho que esses códigos de ética não escritos, eles têm uma razão de existir. Em alguns momentos eles devem ser respeitados. Eu concordo quando o James Winston, a entrevista do James Winston explicando o porquê da chamada é sensacional, cara. É sensacional. Ele vira e fala assim no momento: quando tava 41-17 eles não estavam bravos, não. Só quando foi 48-17 que eles ficaram bravos. Mas o James Winston, além de desrespeitar a ordem do treinador, ele estava em Victory Formation. Eles estavam na formação de ajoelhar. Então eles não deram nem a chance da defesa, ficou parecendo muito a sacanagem pela sacanagem mesmo. Se fosse uma formação normal, chama a corrida, não, vamos continuar pontuando. Não importa quanto tempo tem no relógio, o Jamal Williams merece um touchdown para encerrar a temporada. Beleza. Mas aí junta tudo, faltando 1 minuto, o outro time já nas cordas, desrespeitando o treinador e decidindo entre eles, aí eu não tenho como concordar muito não. E eu acho que o chilique do Arthur Smith foi ridículo. É tipo do cara que foi dar o chilique, já sabia que estava demitido muito provavelmente, aí foi lá pagar de machão, ele teve isso a temporada inteira, desde a temporada passada. Ele era mal educado com o jornalista, ele era... negócio do bigode também, não tem? cara, teimoso pra caramba e mal encarado, ele é arrogante, e o que ele fez com o Dennis Allen ali, ele podia muito bem ter reclamado, mas sem dar aquele chilique que ele deu na hora de cumprimentar o Dennis Allen. E o Dennis Allen completamente errado. Eu não sei como os Saints estão considerando voltarem com ele pro ano que vem. É ele e Derek Carr, meu querido. Dennis Allen e Derek Carr. Pois é, cara. Tá muito claro que ele não tem o time na mão, não tem o vestiário na mão. A gente sempre cita os exemplos mais clássicos aí, os times mesmo em má fase. Você acha que um time do Belichick ia ter alguém desrespeitando uma ordem numa chamada e decidindo por conta dele dar um touchdown para um amigo de time? Então, assim, eu não acho que merecia o chilique do Arthur Smith, mas eu não concordo com a forma com que esse touchdown foi trabalhado ali pelos Saints, não. Acabou que os dois foram eliminados juntinhos, abraçados. Vamos ver agora com o Arthur Smith demitido de fato, o que espera o Atlanta Falcons no ano que vem. Um time muito jovem, tem muito talento, mas não tem bola, né? Por enquanto não teve bola. Vamos ver se alguém dá um jeito e melhora aí pro lado de Atlanta. A cama elástica do Vrabel aí, ó. Se ele não parar no Patriots, só a Atlanta já é uma já tem tem um plantelzinho ali para trabalhar, já começa caprichado. Vai ter uma escolha boa no draft também. Pois é. Várias vantagens ali de ir para Atlanta. Um outro jogo desse horário, em que um time tinha esperança de melhorar a seed, o outro tinha uma chance mínima de combinação de resultado para os playoffs, acabou dando a lógica, os Lions bateram os Vikings por 30-20, com a combinação da vitória dos Cowboys. Eles não conseguiram melhorar a sua seed, dependiam dos Cowboys perderem para os Commanders, mas a notícia do jogo foi a perda do Sam Laporta, também uma hiperextensão, quando o último reporte que eu vi ainda era hiperextensão. Eu não vi se teve dano de ligamento depois desse último reporte, não. Uma das principais armas no ataque dos Lions, que vão enfrentar os Rams, a volta de Matthew Stafford ao Ford Field na rodada de wildcard. E aí, uma perda que deve ser muito sentida. Estão falando que eles podem ir atrás do Zach Ertz, o recém-desempregado Zach Ertz, para poder
ser assinado e dar mais uma opção no ataque ali do wildcard. Mas é do jogo, não tem como, é mais um caso igual do TJ Watt, não tinha como você evitar, você ainda estava disputando uma posição melhor, um seed melhor, e fatalidade do futebol americano inevitável, né? Todo mundo tá um snap de machucar, né? Então é isso aí. Você tá em campo, tá arriscando realmente o seu físico. É para isso que você é bem pago, no caso, também. Mas realmente limita muito o jogo, vai ficar muito em cima do Amon-Ra St. Brown, porque era o Laporta, os dois principais recebedores, é o Laporta e o St. Brown, né? E aí, de resto, o pessoal, o Montgomery correndo e saindo um pouquinho para receber ali no slant e tal. Mas o Goff fica mais limitado, e vamos ver, nesse duelo aí que acabou virando, por conta da troca dos times, né, quem é que tem razão mais uma vez, se foi o Rams de dispensar o Goff, pegar o Stafford, ou vice-versa. Cara, a situação do Lions, ela foi boa assim no final da temporada, né, o Lions conseguiu, ao contrário de outros times aí, manter o bom desempenho, assim, apesar de alguns tropecinhos, mas perder o Sam Laporta, cara, é um negócio que é complicado. E a própria fala do Dan Campbell sobre a lesão do Sam Laporta também não foi muito boa, né? Ele falou que não era tão ruim quanto parecia, mas que não era uma boa notícia. Então, assim, cara, e o time do Lions, assim, por mais que a gente tenha essa paixão pelo plantel, mas é um time também assim que não tem muita gordura de talento para queimar, né? A galera que você tem ali é meio apertada e já tá meio que entregando o teto do que consegue. Você perde um cara igual ele, cara, num jogo de playoff, você não tem aquela possibilidade de, não, eu fiz um jogo ruim essa semana, mas tudo bem, vamos pra semana que vem. É fim de papo, né? Fora a emoção que já vai ter no jogo do primeiro jogo de wildcard, né? Que a gente vai falar lá na frente, que já é um outro fator também que complica. Então, tô rezando junto aqui pros Lions, tá? Acabei de conferir, realmente foi decretada como hiperextensão, caso parecido com o TJ Watt, só que eles estão com aquele papinho que parece que é muito para deixar o adversário preocupado. Não, existe uma chance ainda remota dele fardar e jogar já contra os Rams no domingo, então eles estão trabalhando isso, mas pelo que foi a lesão, parece muito improvável. Agora, esses caras, eles são alienígenas. Toma lá a placenta de égua, igual a do Ray Lewis nos playoffs de 11 anos atrás. Toma um remedinho na veia e às vezes ele consegue jogar. A conferir. Vamos ver se é só papinho mesmo para enganar o Sean McVay. Para fechar esse primeiro horário, essa primeira janela de domingo, tivemos 2 jogos que não valiam absolutamente nada. Ou quase. Primeiro, os Bengals bateram os Browns no confronto entre os quarterbacks Jake Browning e Jeff Driscoll. Quem diria, hein? Joe Flacco chegou sendo poupado na última rodada para poder chegar inteirinho nos playoffs. Em pleno 2023, um franchise quarterback lá nos Browns, que não é o Deshaun Watson, é o Joe Flacco sendo poupado na última rodada para aumentar as chances de vitória na rodada de wildcard. Final de jogo, Bengals 31-14 Browns, e com esse resultado, a AFC Norte é a primeira divisão em que os 4 times terminam com campanha positiva desde muito antes de existir a NFL com as 2 conferências juntas. Desde umas, sei lá, nem lembro qual era o nome da liga, em 1935. Então, tinha muito tempo que uma divisão não acabava com os 4 times com campanha positiva. A AFC Norte tem essa fama de ser uma das mais difíceis, uma das melhores de trabalho em conjunto, né? Você somando o retrospecto dos 4, e desde que os Bengals e os Browns melhoraram, os números estão comprovando isso. Uma das divisões mais complicadas mesmo, 4 times positivos, um recorde histórico. E o outro jogo, que não valia nada, mas que tinha muita narrativa em volta, foi 17 New York Jets, 3 New England Patriots em Foxborough, debaixo de uma neve, mas de uma neve daquelas, até difícil de enxergar o campo. A despedida do Matthew Slater, coitado, jogador de special teams aí, identificadíssimo com a torcida, muito importante aí na dinastia do New England Patriots, jogou a carreira inteira lá, muito querido pela torcida, chamou a família toda, não dava nem para enxergar ele em campo, não dava nem para enxergar nada na frente do camarote. Melancólico, jogo melancólico, e ainda sendo o possível último jogo de Bill Belichick.
Até agora não temos nenhuma informação oficial. Ele deu entrevista dizendo que não falaria sobre o futuro antes de conversar e alinhar os pontos com Robert Kraft, o dono do time. Por enquanto está de sobreaviso, mas pode ter sido esse o último jogo de Bill Belichick. Eu acho que mais melancólico que isso, perdendo para os Jets depois de não sei quantos anos, é impossível, né? Cara, e vou te dizer mais, cara. Eu acho de verdade que o Belichick já largou pras cobras tem tempo já. Ele não tá nem aí. Porque você vê que o que a gente observava do Belichick em outros anos, quando o ataque começava a não funcionar, ele começava a abrir playbook, ele começava a inventar coisa. E você vê que eram modificações assim, de semana a semana. Então ele vinha tentando uns ataques mais abertos, ele vinha tentando confiar mais na corrida quando tinha algum running back que estava numa fase melhor. Agora, cara, parece que ele tá assim, só vendo o circo pegar fogo, entendeu? Como é que um ataque dele... Porque jogar na neve pra eles não é desculpa nenhuma. Como é que um ataque do New England me sai de um jogo contra os Jets, fim de carreira, fazendo 3 pontos só, cara? Assim, nada do que o Belichick poderia ter tentado em termos de chamada, de mudar personnel, nada fez nenhum efeito para os caras ficarem 4 quartos com um field goal. Cara, não me parece. Assim, a sensação que eu tenho é que o Belichick já entregou a chave desse apartamento aí, ele já não quer nem saber, ele tá ali só para cumprir tabela, e não vejo muito eles esticando essa narrativa, não. Para mim foi o último jogo, foi melancólico, foi feio. Mais um aí que poderia ter aposentado um pouquinho mais no ponto alto da carreira aí, mas precisou ser levemente humilhado aí no finalzinho para poder parar. Eu acho também que vai ser a despedida e nós não vamos ter imagem, né? Porque ele tava com aquela touquinha ninja enterrada até aqui o nariz, embora ele deixe quase metade do cabelo para fora da touca ninja, mas ele tava lá desse jeito e com aquele casaco de frigorífico por cima ainda, tava igualzinho o Palpatine. Então realmente a gente vai ter poucas imagens desse último jogo do Bill Belichick, que não vai ser digno de nota. É melancólico o final, mas é algo que, como diz o Magal, é uma lição poética, né? Podia ter aposentado aí, ganhado um último anel, mas foi esticando a carreira, acreditando que ainda era um fator mais relevante do que a modernização do jogo. O Belichick, nos últimos anos, não soube acompanhar as evoluções que ocorreram na NFL e nem adaptar suas cores de jogadores a esses novos tempos. Então a ideia é essa mesmo, fica para trás, mas de novo, vai ter bobo que vai no mercado aí buscar ele. Eu acho que vai, e eu acho que como técnico, ele ainda sai na frente se ele estiver disposto a trabalhar legal, porque igual o Magal falou, a impressão que deu é que nesse New England Patriots ele também já tava, vou tacar o foda-se mesmo. Tem que querer, né? Aqui eu não vou fazer um rebuild, aqui não vai dar, já tentei esses 3 anos aí, não tivemos resultado. Se for para continuar trabalhando, vai ter que ser em outro lugar. Talvez ele já tenha assimilado essa realidade e realmente não se esforçou mesmo para terminar jogando minimamente, né? Você vê, é muito estranho a gente ver o New England Patriots, a dinastia que acompanhou desde o nosso início como torcedor de NFL, amando ou odiando, né? A nossa geração tem os que se tornaram torcedores e fatalmente os que odiaram, como acontece com toda dinastia. E você vê terminar o ano assim, perdendo 17-3 para esses Jets, desse jeito, é melancólico demais e é muito difícil a gente imaginar que isso possa ser revertido com ele continuando lá. Parece que é só questão de tempo, fava contada mesmo, que esse anúncio vai vir. Se vier, a gente faz o NFL, etc. urgente, NFL urgente, etc. Ano passado a gente não precisou fazer, se vier a gente faz, já deixo o compromisso aqui. Nem perguntei se um dos dois aqui vai poder fazer. A gente faz, a gente chega online aí a qualquer momento, entra no seu feed só para conjecturar esse fim de era Belichick em New England e possíveis destinos. Do outro lado da moeda é o quê? Esse foi o quarta força bowl, né? Estavam disputando ali quem seria o pior time dessa divisão AFC Leste. E foi piada nossa, piada interna nossa com o nosso querido Coach Batata,
piada lá no grupo do Play Call Podcast, quem seria a quarta força esse ano inteiro. E aí você imagina, os Jets, já pensando no ano que vem. Todos os times fazem aquela coletiva de despedida ali da temporada no dia seguinte. E o Aaron Rodgers foi lá, dada a sua entrevista, dando a entender que ele quer ainda mais controle do que ele já teve esse ano, que ele vai participar das decisões de pessoal, das contratações, do draft, da free agents, e isso numa semana em que ele se envolveu, acho que na pior polêmica desde que ele foi para Nova York. Ele insinuou, na participação dele lá no Pat McAfee, semanal, ele insinuou que o Jimmy Kimmel, um dos apresentadores de talk show aí mais famosos dos Estados Unidos, que o Jimmy Kimmel estaria na lista do Jeffrey Epstein, o cara que ficou conhecido por ser o cafetão de pedófilos, executivos, famosos, celebridades pedófilos. O Jeffrey Epstein, que era em si também um bilionário, agenciava tráfico de mulheres, tráfico de menores, uma confusão danada. E o Rodgers simplesmente insinuou que o Jimmy Kimmel estaria nessa lista de contratantes do Jeffrey Epstein, praticante de pedofilia. Olha isso, cara. Mostrou provas? Ele precisa de prova para acusar alguém. Ele tomou uma volta do Jimmy Kimmel, uma declaração que vale a pena você que não viu procurar aí nas internets, que o cara esculacha o Rodgers numa classe, assim, absurdo. Tudo bem que é roteirizado, né? Igual o nosso Greg News aqui, do Vivier, é tudo roteirizado, as piadinhas, mas mesmo assim vale a pena. A ESPN entrou no meio, o Pat McAfee entrou no meio, aí o Pat McAfee já começou a falar mal de executivo da ESPN, cara, uma confusão. E mesmo assim ele foi dar a entrevista coletiva dele lá, na segunda-feira, dizendo que ele vai sim opinar, que ele vai ajudar ali na construção do time que ele vai querer para a próxima temporada. Então, já vou anunciar aqui oficialmente, tá, meu coach Batata? Dependendo de quem o Patriots contratar para ser o técnico ano que vem, a quarta força vai voltar a ser os Jets, tá? Porque depois dessa, perdi totalmente a confiança nesse projeto Rodgers nos Jets. Mas só agora. Todo castigo pro Jets é... A desse ano eu já acertei, vou deixar isso aqui registrado. A desse ano eu acertei quarta força no New England Patriots. Pro ano que vem, se tudo continuar rumando desse jeito aí que parece que vai, a quarta força volta a ser o New York Jets. Um abraço, Batata. Um beijo pra você, tá? Inclusive ele tá em outro podcast aí no mesmo horário. Isso deveria ser crime. Em países sérios, isso daria cadeia. Eu vou denunciar, porque eu conheço o dono do podcast também, que também não é boa bisca, o senhor Dionísio Rodrigues. Esse aí é velho conhecido, ficha corrida extensa desse rapaz aí. Mas deixa que eu tô preparando o dossiê. Preparei. Bom, segundo horário de domingo, jogos valendo vaga no Wildcard NFC. Os Packers também foram lá, cumpriram a tabela, garantiram o seu ticket para a pós-temporada, batendo o Chicago Bears por 17-9, em mais uma atuação muito interessante de Jordan Love. Jordan Love termina a temporada fazendo aquilo que o Rodgers não conseguiu fazer no ano passado, vencendo o jogo final, que era o jogo que garantiria a sua classificação para o Wildcard. Nos últimos 8 jogos, o Jordan Love tem a marca de 18 touchdowns e uma interceptação. Então a torcida dos Packers está otimista, está feliz. Não só com a classificação para os playoffs 2023, mas com o futuro do Jordan Love comandando o ataque lá em Green Bay. E aí é impressionante. Caso ele se mantenha, óbvio que pode existir uma regressão, mas caso ele mantenha essa estabilidade, ele assuma as rédeas mesmo do time e seja o franchise lá por algum tempo, a gente vai ter uma transição aí. Brett Favre, Aaron Rodgers e Jordan Love de décadas, como nunca se viu na NFL. 3 franchise quarterbacks longevos desse tanto em uma franquia. E do outro lado dessa moeda, o Justin Fields e o Matt Eberflus, que tiveram bons resultados nessa reta final de temporada, chegaram ali num jogo decisivo, podendo mostrar serviço para ter uma segurança, uma tranquilidade maior nessa off-season, e assim como o caso que a gente falou lá do Jacksonville Trevor Lawrence, vão ficar de férias aí até começar a próxima temporada, matutando, se continuarem lá, né, o Fields e o Eberflus nem estão garantidos ainda, mas caso sejam confirmados para o ano que vem, os dois vão ficar matutando aí esse mau desempenho no último jogo até estrearem em 2024, né? Não, foi muito ruim a atuação do Field mesmo, nada deu certo e as chamadas também não ajudavam, né? Então juntou muita coisa e o Chicago Bears voltou a ser o Chicago Bears do meio da temporada, né? Não virou aquele Chicago Bears que começou a jogar até uma bolinha redonda depois que já estava eliminado também, né? Vamos registrar isso aqui, né? Parecendo o Juan querendo não renovar o contrato com o Flamengo.
Mas o Love oscilou, mas era natural que ele faria isso também. Ele é um cara que está tendo a primeira experiência de temporada inteira comandando o ataque de Green Bay, e vou dar mais botar uma pitadinha aí no Love. Fazendo isso tudo aí com os garotos malucos lá, não tem nenhum recebedor foda em Green Bay, né? Os mesmos garotos que ano passado o Rodgers ficava cornetando no próprio vestiário. Chegava lá, não, esses moleques aí precisam aprender, esses moleques aí tem que se comprometer mais, tem que estudar, tem que parar de dropar a bola. O Jordan Love quietinho, ó, só distribuindo pra molecada e a molecada rendendo. Exatamente, então é um cara que pelo menos mostrou que da temporada passada para essa, Green Bay na posição de quarterback evoluiu. Então, meu querido Rodgers, chupa essa manga aí, que ela é doce, e a empolgação da Erika Hayasibara aqui com o Go Pack Go no chat aqui é completamente justificável. Não sei se dá para poder vencer no wildcard ainda, daqui a pouco a gente fala do jogo, mas eu acho que eles encontraram pelo menos uma segurança na posição de QB. Cara, eu acho até injusto a galera querer comparar a situação dos Packers com a situação dos Bears, assim. Tanto no nível de QB, quanto no nível de head coach também, cara. É muito diferente você ter um Matt LaFleur e você ter um Eberflus, cara. É um mar de diferença. A gente pode não ver essa diferença em pontuação de jogo, mas em termos de estratégia, de inteligência em coach staff, cara, é outro patamar, entendeu? E esse Packers, cara, ele tá assim com... Ele tá com umami, sacou? Ele tá com aquele gostinho assim da... tá dando aquele temperinho no ponto, assim, cara. Não acho que é um time que vai super longe aí nos playoffs, até porque não vai ter uma estrada sossegada nos playoffs de jeito nenhum, né? Mas, assim, primeiro, você ter o Matt LaFleur, cara, não tem como comparar com vários outros times que você tem aí que você não tem essa qualidade na comissão técnica. Um cara que estava meio sumido, porque também, coitado, né, teve problema com lesão, e que voltou legal, que foi o Aaron Jones. E ele é muito importante nesse time, cara. Ele é muito importante. Eu não acho que ele chega a ser assim uma bola de segurança muito segura. Mas ele é um cara muito relevante. Ele dropa também bastante. Não, e o pior, assim, né? Ele, como running back, teve um dos piores problemas que o running back pode ter, que foi a corda do presunto, né, cara? Que exatamente pega ali na hora que o cara vai dar aquela explosão e tal. E o Jordan Love, Jordan Love, cara, ele fez o arroz com feijão quietinho, cara. Eu acho que ele deve ter parente aqui em Minas. Que ele tem um comiquetozinho ali na personalidade dele que agora a gente tá vendo. Também me parece um cara muito mais seguro e muito mais preparado para um playoff, para fazer um trabalho sério do que muitos QBs que estão aí, às vezes até sendo mais cotados. O Matt LaFleur deu uma entrevista falando, em retrospecto, né, a questão do Jordan Love, e ele atacou justamente esse fato, que ele passou a off-season inteiro ouvindo merda, ficou na boa, aí começou bem a temporada, a galera deu uma esfriada, aí ele teve aquela recaída no meio da temporada, que ele teve uma sequência de uns 3, 4 jogos bem ruins, aí os haters vieram com tudo pra cima dele, ele baixou a cabeça, foi trabalhar e voltou do bye comendo a bola, com números fantásticos. A gente viu aí os últimos 8 jogos, 18 touchdowns e 1 interceptação. É número de top de liga. Então, o mérito grande, e sabendo que a galera jovem, que ouve imprensa, vê meme, segue página também, vê tudo passando na timeline. Esses caras não ficam alheios assim com o papinho que os quarentões falam que ficam, não. É mais fácil acreditar nos caras de 40 e mesmo assim é difícil. Né? Imagina a molecada que tá começando agora. Mesmo assim, não deixou isso atrapalhar e conseguiu produzir. Então, parabéns para os Packers e o futuro aí parece que vai ser maneiro com o Jordan Love no comando. Caras de 40, tipo a gente, né, Ticas? Pois é, não. Eu falar que eu não dou conta de acompanhar os memes é muito mais factível do que o Jordan Love com 25. Pois é. Na verdade. Eu não dou, não. Tanto que eu tô cada vez mais o tiozão, porque quando eu vejo um meme assim, sensacional, eu compartilho todo feliz e a galera, 3 meses atrás já tinha esse meme aí, cara. Vai se criando o Império do Amor lá pelos lados de Green Bay. O Império do Amor.
Ah, faltou falar um detalhe quando a gente comentou do Bucks e Panthers, que o David Tepper, o dono dos Panthers, que jogou o drink na cara da torcida adversária lá em Jacksonville, ele foi multado pela NFL em $300 mil, tá? E aí, para você ter uma comparação, de acordo com o patrimônio dele, o que essa multa representa, se ele tivesse um patrimônio de $1 milhão, essa multa significaria $14. Então, se ele tivesse um patrimônio de $100 mil, essa multa representaria $1,40. Se ele tivesse um patrimônio de $10 mil, aí agora a gente pode fazer. Se tivesse um patrimônio aí de R$50 mil, essa multa representaria 14 centavos ou 70 centavos de real. Essa foi a multa que a NFL deu pro bilionário por jogar drink na cara da torcida. Ai, seu Tepper, não faz isso de novo não, hein? Não faz isso não, hein? O outro time da NFC que tinha chance de playoff, dependia de combinação de resultado, parecia que ia perder, depois parecia que ia ganhar, aí parecia que ia perder de novo, parecia que ia ganhar e ganhou no final, mas não adiantou, porque os Packers também ganharam. Foi o Seahawks do nosso Lelinho, batendo os Cardinals por 21-20. Esse joguinho também eu vou te contar. Até o Flávio, ele tinha entregado os pontos lá no grupo 3 vezes e os Seahawks ainda ganharam. Você vê como é que foi essa situação. E ganharam por conta de field goal perdido, tá? Se o Matt Prater guardasse, ia perder. Os Cardinals são o time da rabeira, que eu acho que terminam mais otimistas dos que estão lá atrás, porque o Jonathan Gannon conseguiu arrancar uma bolinha jogada desse time aí que eu acho que ninguém esperava. O James Conner jogando bem. O Kyler Murray voltou de lesão, produzindo tão bem quanto, até melhor do que antes da lesão, que era uma coisa que a gente achava que não ia acontecer. E do outro lado, tivemos um zum. Mesmo motivo do Tomlin. A galera lá cornetando o Pete Carroll, que todo ano é isso, um ano vai pro playoff e é eliminado rápido, outro ano não vai, e aí vai nesse... O cara é de defesa, e a defesa foi o calcanhar de Aquiles aí do time essa temporada, não conseguiu ajeitar legal a defesa, e já tem gente falando que tá com 72 anos, tá na hora de descansar. O Pete Carroll falou que não tá pensando nisso. Olha o etarismo aí. Pois é. Ele falou que não tá pensando nisso, que ele pretende voltar e que já tá trabalhando para a próxima temporada já. No dia seguinte que ele foi eliminado, ele já tá pensando no draft, já tá pensando na próxima temporada, mais jovial do que nunca, o Pete Carroll. Além dessa treta, também quero ouvir vocês sobre a foto que viralizou dos jogadores do Seahawks eliminados, só levando a vitória por conta de um field goal perdido e fumando no vestiário, fumando charuto, fazendo pose como se eles tivessem uma classificação importante pro playoff, como se tivesse ganhado um título. É TD ou fumble? Ah, a galera tá procurando pelo em ovo, né, pô? Ah, os caras já ficaram apanhando aí a temporada inteira, passando perrengue, dependendo de DK Metcalf só pra resolver o ataque. Ah, deixa os caras dar uma descansada, gente. Pô, peraí, aí eu tenho que olhar o lado do trabalhador, né? O cara já trabalhou o ano inteiro já, pô, tá no final do contrato aí. Final da contrato não, né? Final da temporada. Ah, cara, vai descansar, deixa o cara fumar charuto. É muita hipocrisia, né? Porque os outros jogadores que não tiraram foto, foi todo mundo para casa rezar, estudar playbook, ver vídeo do ano que vem, né? Não teve nenhum jogador de outro time aí que foi encher a cara, foi fumar uns backzinhos, foi curtir umas festinhas, correr de carro, tomar multa, entrar na pauta do NFL, etc. da semana que vem. Todos, né? Estão tudo em casa, lendo livro. Porra, não, cara, isso é... Deixa os caras. Agora, sobre o Pete Carroll, você já deu a solução aí, Ticas. Faz a troca de casais. O Pete Carroll vai para Pittsburgh e manda o Mike Tomlin lá para Seattle. Pronto. Bem aí. Seria uma boa mudança de áreas para ambos, né? Para ambos os 4, no caso, os times e os treinadores. Mas, pô, deixa os caras do Seahawks comemorar. Estão comemorando, fizemos o possível. E é isso aí, é o título que deu para eles. Porque, no final das contas, eles não perderam a vaga nesse jogo, mas também não dava para fazer muito melhor do que o que eles fizeram durante a temporada, não. Teve lesão do Dino Smith, né? Tiveram que jogar com ele lesionado, meio baleado. Então, assim, não foi uma temporada fácil para o Seahawks. E acho que a torcida está alucinando para poder mandar o Pete Carroll embora. Assim, se tem uma coisa que segurou o Seahawks nos últimos 2 anos, foi a manutenção do Pete Carroll. Eu não vejo... essa comparação com o Tomlin eu acho um pouco deslocada, porque a importância do Tomlin para o Pittsburgh é um pouco menor para mim do que a do Pete Carroll é decisiva no Seahawks.
Eu vou dar fumble. Só pra ser do contra, né? Nada Claro. contra. O cara ali, ele é um profissional. Ele encerrou. É igual o dia que eu tô saindo de férias. O dia que eu tô saindo de férias, eu quero encher a cara também, fumar uns negócios, charuto. Entendeu? Cigarro, de palha. Eu quero também. O dia que eu saio de férias, eu quero chutar o pau da barraca. Mas, bicho, quem gosta do time mesmo, quem torce, é o torcedor que tá pagando ali ticket de temporada caro, vendo jogo embaixo de chuva, chegando no último jogo ali sofrendo com chance de playoff pra ser eliminado mesmo assim. Então, não tenho nada contra os caras se reunirem e fazer o get-get deles ali, fumar charuto, fumar outra coisa, encher a cara. Mas quando você faz isso no vestiário, tirando foto de bracinho cruzado, cantando marra, parece que você tá ignorando que tem um cara ali na arquibancada que tomou chuva o jogo inteiro e tá puto que o time dele perdeu. Então, pra mim, o fumble é nisso. Nada contra o cara curtir o início de férias dele do jeito que ele quiser, não. Só que a foto, a marra, fica parecendo falta de consideração com o torcedor, que, pra esse torcedor, o time representa mais até do que o cara que tá ali como assalariado. Então, por isso, eu vou dar fumble aí pra comemoração de início de férias do Seattle no vestiário. Vou acompanhar o voto do relator aí. Muito bem colocado. Ah, vai mudar o voto então. Mudei Agora. o voto, você tem razão. Não pensei no torcedor. Quando ele contraria, ele fica chateado. E quando muda o voto, ele também fica chateado. Então eu vou mudar também, eu vou dar TD. agora eu vou dar um TD. Brincadeira, hein? Brincadeira. Vamos lá, outra decisão da NFC. NFC Leste. Ainda tinha dúvidas sobre quem levaria a divisão, quem que sediaria o jogo de playoff. Os Cowboys não deram mole pro azar, macetaram os Commanders por 38-10, jogo sem surpresa também, sem muito que a gente comentar. Além do que, foi confirmado na segunda-feira, na Black Monday tradicional, a demissão do Ron Rivera, também sem novidade nenhuma, a gente sabia que era só questão de tempo, inclusive o Ron Rivera também já sabia, já estava tocando pro foda-se aí há até mais tempo que o Belichick. E do outro lado, quem tinha uma chance de fazer frente, dependendo também dos Cowboys perderem, mas que nem a frente conseguiu fazer, Magal, foi o Eagles perdendo pro seu Giants por 27-10, mas sem ver a cor da bola, com o A.J. Brown machucando o joelho, com o Jalen Hurts virando o dedo no meio do jogo. Nossa senhora, que final de temporada do Philadelphia Eagles, meu amigo. Você que deve ter acompanhado mais de perto essa pelada do que a gente, qual que é a sua sensação? Que conselho você dá pro torcedor do Philadelphia Eagles indo para esse playoff contra o Tampa Bay Buccaneers? Orem. Se agarrem às suas crenças, aos seus santos. Se você não acredita, comece a acreditar agora, porque esse time do Eagles, ele tá assim, Chernobyl. O derretimento dele tá descontrolado, assim. Precisa estancar esse sangramento aí, cara. Eu tive até um momento assim de voltar ao passado, Ticos. Eu tava vendo o Saquon Barkley no início de carreira. O cara fazendo corrida e ninguém pegando ele. Teve uma corrida... Recebendo passe. Cara, teve uma corrida... Só L bloqueando. A OL bloqueando. Mas eu fiquei muito espantado, porque é um cara que eu gosto, o Blankenship, né, da defesa dos Eagles. Cara, ele foi arrastado pra trás como se fosse um saco de titica. Assim, ele parecia uma criança tentando segurar. E foi... Cara, ele foi humilhado, assim. Não sei nem como é que ele levantou. Eu fiquei muito espantado, especialmente com a defesa. O ataque, eu acho que nem tanto, mas a defesa dos Eagles me preocupou um bocado, cara. A quantidade de tackle errado, de leitura errada. Cara, o Tyrod Taylor estava jogando muito confortável. Aonde na história dessa franquia que o Tyrod Taylor jogou confortável? Qual L do Giants? Cara, orem, amigos aí, tá? A união de Eagles continua, tá? Continua, por isso que eu botei aqui, ó. Você que tá vendo no YouTube, tá vendo aqui do lado do meu nome aqui, ó. Segue a união Eagles. Quero que o Eagles vá bem aí nos playoffs, mas... Cara, tô tendo que entubar essa desgraça desse Cowboys aí de first seed. Aí, porra, aí foi dureza. E são dois times que não dá pra confiar, né? O Cowboys é completamente maluco, esquizofrênico, ele não tem consistência nenhuma. O Cowboys roda. O Cowboys, mas o problema é que ele tem dois jogadores de exceção. Tem o Sid Lamb no ataque e tem o Micah Parsons na defesa, que podem, de repente, segurar um ou dois jogos e tal. Eu duvido que eles façam, né, uma arrancada agora pro Super Bowl.
E o Eagles completamente derretido. Cara, o Jalen Hurts está mais machucado do que só o dedo. Dá para notar que ele perdeu mobilidade, perdeu dinâmica durante a temporada e algo não está mais funcionando como funcionava antigamente. Tem que ver essa contusão do Brown aí, porque isso afeta muito o ataque. Mas eu não tenho culpa, meu querido, dos caras contratarem Matt Patricia no meio da temporada e achar que vai dar certo, pô. Não vai dar certo, meu irmão. O cara, assim, ele já envenena o ambiente só com a radioatividade dele. E aí, meu irmão, você bota ele no meio de um time que já estava em crise, e aí, Tico, a gente tem que lembrar que o desespero da torcida estava certo, né? Eles estavam vendo isso acontecer e já estavam antecipando que ia rolar isso nos playoffs. A gente tem que dar esse braço a torcer. Porque a gente achou que ele estava emocionando, pô. O time tá 10-3, tá agindo como se tivesse 3-10, mas aí dali pra frente foi só ladeira abaixo, impressionante. Eu vou dizer até um papo que a gente teve no comentário do nosso corte no Instagram falando do Philadelphia Eagles. Não vou lembrar o nome do amigo, acho que foi o David Borgo, que comentou. É uma coisa que extrapola desempenho de campo. É uma coisa que não sei se a gente vai ficar sabendo. Porque tem treta mais séria acontecendo ali e é no bastidor, é no vestiário. É daquelas que nem um insider que acompanha mais de perto o time, às vezes consegue bater o martelo e afirmar com certeza de onde que veio e por que está acontecendo. Porque o Peter King, um dos jornalistas de NFL mais tradicionais, aí 40 anos cobrindo a liga, ele escreveu na coluna dele de segunda que em 40 anos de trabalho na NFL, ele nunca viu um time derreter do jeito que o Philadelphia Eagles derreteu. Então, é uma coisa que extrapola uma lesão, extrapola a relação entre dois jogadores específicos e compromete o desempenho desse time. Não. Tem coisa mais séria acontecendo. Infelizmente, vai ser difícil a gente saber. Talvez lá na aposentadoria, na hora dos caras escreverem suas biografias, de fazer aquele reencontro para fazer as pazes, talvez isso venha à tona. Porque tem coisa muito estranha acontecendo ali. Não pode ser só campo e bola, não. Fechando esse segundo horário de domingo, tivemos os jogos que não valeram absolutamente nada. Mas nada mesmo. Tivemos um Raiders versus Broncos, que os Raiders ganharam por 27-14, o confronto maravilhoso entre os quarterbacks Aiden O'Connell e Jarrett Stidham. Tivemos durante a semana várias declarações de jogadores dos Raiders a favor do Anthony Pierce, o atual interino, para que ele seja efetivado, para continuar o trabalho. Se não mantiverem ele, o homem ficou maluco, né? Se ele tiver a possibilidade de um Jim Harbaugh da vida ou agora do Mike Vrabel, porque eu acho que o Belichick não vai querer morar em Las Vegas, não é muito o perfil dele. Mas o Mike Vrabel da vida ou um Jim Harbaugh, exatamente, eu acho que ele dá um pé no Anthony Pierce, sim. Só que aí o Anthony Pierce cai pra cima. Ele cai pra cima em algum lugar legal aí. Vamos ver. Tivemos também o maravilhoso Chiefs 13-12 Los Angeles Chargers, o confronto entre Blaine Gabbert e Easton Stick. Os Chiefs também poupando todo mundo, mistão, ainda bateram os Chargers por 13-12. Esse jogo eu vou confessar que eu vi muito pouco, quase nada, mesmo no Red Zone, tá? E tivemos um jogo interessante, de certa forma interessante. Rams 21-20, São Francisco 49ers, os 49ers também economizando geral, poupando todo mundo, os Rams também poupando todo mundo, já que não ia mexer com a seed deles já estava garantida, e aí tivemos em campo o duelo entre Carson Wentz pelos Rams contra Sam Darnold pelos 49ers. E aí eu vou relembrar, porque aí ninguém joga confete na gente, a gente tem que jogar. O que eu falei antes de começar a temporada? Eu tive que esperar até a semana 18, mas eu falei, Carson Wentz não termina essa temporada sem lançar uma bola, sem receber um snap. Tá aí, ó. Esperei até a última semana, mas meu hot take se pagou. Carson Wentz versus Sam Darnold. Algum comentário sobre esses 3 jogos? Vocês devem ter algo a comentar, né? Deixa eu ver. Não, eu só lembrar que esse jogo aí podia acontecer na final da década de 10 de 2010, né? De 2015 para 2019. Ele ia ser um confronto bom, ia ser times bons. O Wentz e o Sam Darnold nessa época aí estavam times contenders. Seria um confronto de quarterbacks com potencial, Alan? Com potencial de batata. Esse aí. Esse aí foi a xepa. Eu acho que foi acho que foi um dos conjuntinhos de jogos mais feios que a gente teve
da temporada inteira, assim. Juntar esses 3 jogos aí, acho que deve dar meio jogo. Foi tudo muito ruim, cara. Exatamente porque não valia nada, assim. Então você vê que nem, assim, o Patrick Mahomes na sideline do Chiefs, cara, parecia que ele tava de férias. E gritando, arrumando, falando com os outros. Nossa, cara, eu fico imaginando pra galera que tá na sideline e que tá jogando, o inferno que não deve ser, cara. Porque você não pode nem mandar o maluco calar a boca, porque ele é o Patrick Mahomes. E você tá lá, né, tendo a sua chance, né? Você é o 4º linebacker, você é o 8º corner. Você tá tendo a sua chancinha lá de se mostrar. Cara, e a resenha comendo solta na sideline. Nossa, ó, Ticas, passa pra frente aí. Vamos preparar o paninho aqui, né? Que provavelmente vamos precisar emprestar um pouco aí pro Wallace, não vai ter pano suficiente, né? O que aconteceu aí, né? Só mais um comentário sobre esse Rams 49ers, que o Sam Darnold, ele cometeu o famoso fumble bola de boliche, que o cara vai perdendo o controle da bola e ele vai tentando pegar e a bola vai escapando dele, aí depois o último movimento que ele faz de tentar segurar e não consegue é igual quando você está jogando a bola de boliche por baixo, assim, ó. A bola vai parar mais longe do que se você não tivesse tentado segurar. O Sam Darnold, quando ainda tinha chance ainda de comandar uma virada, ele cometeu o famoso fumble bola de boliche e ajudou a decretar a vitória dos Rams por 21-20. Que joguinho. É porque a gente... Famoso catou cavaco. Não, catou um cavaco clássico, assim, da bola sair baixa no fumble. E, cara, é porque a gente é nerdola, né? Então a gente sempre dá uma espiadinha, mesmo nas peladas, porque tá acabando, né? Tem uns times aí que a gente não vai ver de novo tão cedo, aí a gente dá aquela espiada porque a gente é desses. Toda essa rodada culminou com o que era para ser o jogo muito decisivo, e não foi tanto, por conta da combinação de resultados que a gente falou. O Sunday Night Football, o jogo número 272 da temporada regular 2023, a despedida da temporada regular 2023, foi Bills 21-14 Miami Dolphins. Os Bills garantindo a divisão com essa vitória e a combinação de resultados, então eles foram a seed 2, então eles jogam pelo menos 2 jogos em casa de playoff, caso eles passem da rodada de wildcard. Enquanto isso, os Dolphins vão ter que viajar a Kansas City, já que eles ficaram com a seed 6, e enfrentar Patrick Mahomes num frio de menos 15 graus previstos aí na noite de sábado. Não fosse suficiente, a gente fez a brincadeira lá na abertura. O Van Ginkel, que era o cara que entrou depois da lesão do Jalen Phillips, meio assim, a galera meio titubeando, sem saber o que esperar. E ele entrou jogando bola. Lógico que não é a mesma potência do Jalen Phillips, mas ele não comprometeu. Ele teve retorno, ele teve pick six retornada, ele teve muito tackle for loss, um monte de sec, estava produzindo, machucou. Não sei nem se volta, daqui a pouco o Wallace vai atualizar. Fora isso, já nesse confronto contra os Bills, o Miami já jogou sem Jalen Waddle e sem Raheem Mostert. Não sei se já mirando o confronto do playoff ou não. E aí eu vou buscar também a pergunta do Rei das Rebatidas lá no Instagram, se a gente acha que os Dolphins têm alguma chance contra os Chiefs. Inteiro já seria difícil. Baqueado desse jeito, baleado desse jeito, como que termina essa temporada que foi muito hypada, Wallace, no começo, um dos ataques mais bonitos de se ver na história, ali no começo da temporada, números incríveis, produção lá no alto, e acabou desse jeito, com uma coça para os Ravens e depois na sequência uma derrota para os Bills, que pode ter mudado o destino de Miami nos playoffs. O destino de Miami foi decidido por ele mesmo, né? O time parou de jogar. E não é só assim, o último jogo foi meio que o resumo da temporada. Porque o início era um ataque muito prolífico e a defesa que estava deixando a desejar. Depois do bye, inverteu, a defesa começou a jogar muita bola e o ataque começou a ficar um pouco mais contido, né? Parece que alguma coisa clicou lá no McDaniel, que ele aparou algumas arestas do ataque e acabou tirando elementos que faziam com que o ataque do Miami fosse mais dinâmico. E nesse jogo especificamente ainda teve drop do Tyreek Hill, teve interceptações sem noção do Tua e um retorno de punch para TD que matou o Miami. E é nesse retorno que o Van Ginkel machuca.
e já passou por cirurgia, também está fora da temporada. O pass rush do coisa, prepara aí, Magal. Jason Pierre-Paul, JPP e Emmanuel Ogbah. Esses vão ser os dois DS aí para tentar fazer uma pressão no Mahomes lá. E respondendo se dá ou não pro Kansas City Chiefs, não vou responder agora, vou responder só no próximo bloco. Agora, falando do outro lado da bola, o Bills fez por merecer o jogo inteiro, segurou o jogo onde ele queria, que era ganhar as jardas corridas. As corridas do Josh Allen entraram, as corridas do Cook entraram, mas um pouco menos dinâmicas do que eles estavam acostumados. E no primeiro tempo o Miami conseguiu equilibrar. No segundo tempo, a cabeça e as chamadas do McDaniel no ataque afetaram a defesa, porque aí você coloca a defesa em campo várias vezes, você tem que exigir demais dos jogadores que já estão baleados. Então, realmente, o Baker também não vai jogar, o Baker machucou o pulso, já passou por uma cirurgia. Talvez, se passar do wildcard, ele tenha chance para jogar, e o Waddle e o Mostert foram só poupados mesmo. Você falando da defesa, quando a gente olha o box score sem olhar o placar, você vê que o Josh Allen teve 3 interceptações, sendo 2 na red zone. Você não espera ver um 27-14 para os Bills. Você espera que... Uma do Eli Apple. Você vê que ele não jogou. Só que a do Eli Apple, eu acho que foi a pior, porque a do Eli Apple fez ele ficar cheio de confiança. E aí tomou um TD. Na campanha seguinte, ele tomou um TD simplesmente errando uma passada e deixando o cara receber sozinho. Então, porque durante o jogo, os Bills ainda perderam o Gabriel Davis. Se eu não me engano, foi joelho. Então já tinha uma arma a menos ali no ataque. E mesmo assim, 3 interceptações do Josh Allen, 2 na red zone. Mesmo assim, os Dolphins não conseguiram produzir no ataque para manter o placar ali junto. Então, e essa é a grande preocupação para os playoffs, porque o ataque que estava tão cantado e decantado no início da temporada, até ali a semana 10, semana 11, né, parou de funcionar por algum ajuste que o próprio McDaniel fez. Então, ele que tem que repensar, e no segundo tempo também teve jogada que era para ele chamar a corrida, ele chamou passe, teve algumas chamadas bem digamos, estranhas nesse jogo aí. Tá aprendendo, paciência, mas, de novo, temporada regular, fechada com sucesso, 11 vitórias, muito mais que o ano passado, estão evoluindo. Não, o próprio Mike Daniel, ele admitiu, né, e isso eu achei maneiro, assim, né, ele não ficou botando a culpa nos outros, ele falou, não, eu fiz algumas chamadas ruins também, eu fiz umas chamadas estranhas. Apesar de tudo isso que o Wallace comentou, mas eu confio na nerdolagem do McDaniel, assim. E eu acho que não é para jogar pá de cal no time de Miami ainda não. Porque eu acho que tem inteligência ali no coaching staff para fazer ajustes e chegar no playoff com um time mais preparado. Lembrando que, assim, eu sei que é uma coisa que parece muito óbvia, mas isso muda o jeito como os times encaram o jogo. Quando a gente fala de playoff, você não precisa fazer o melhor trabalho do mundo. Você precisa ganhar aquele jogo. É semana a semana. Então, se o cara identifica alguma coisa que faz ele ganhar aquele jogo, que aumenta a chance dele ganhar aquele jogo, ele vai fazer. Ah, mas e depois? Depois é depois, cara. O cara não pensa nisso. O cara só pensa na próxima semana. Ele só pensa no próximo jogo. Então, eu acho que tem carta na manga aí que o Nerdola ainda não botou na mesa e que ele vai botar agora. O famoso playoff é outro bicho, né? Começa uma outra temporada. E na prática, a vitória ou a derrota para o Miami, se a gente for colocar na ponta do lápis, tudo bem, o jogo em casa. No clima, que é um fator que pesa muito para quem passa o ano inteiro treinando na Flórida, ela seria mais viável fisicamente para o time, mesmo tendo que enfrentar o Buffalo Bills de novo. Que seria o chaveamento caso o Miami vencesse a partida. Perdendo, vai ter que ir para Kansas City, menos 15 no Arrowhead. Você que conhece os Estados Unidos, compensa voltar de Miami para Buffalo para poder depois voltar de novo? Não. Nessa época do ano? Hein? As pessoas querem fazer isso ficar nessa só em época Miami, do ano? Claro, óbvio. Então, claro que nada está perdido, tem muito talento, tem um cara inteligente no comando que muito provavelmente vai ter uma estratégia para não tomar
tão desprevenido igual ele tomou nos últimos dois jogos. Mas algumas marcas, algumas derrotas, deixam algumas cicatrizes que são difíceis do cara entrar em campo, deixando totalmente para trás, apagando completamente essas cicatrizes que essas derrotas deixaram. Então, o pessimismo eu acho bem mais disso. A forma com que perdeu os 2 últimos jogos da temporada pode pesar um pouco na hora do cara dar mais o sangue ali contra os Chiefs e bater esse wildcard. Mas vamos lembrar que é um jogo de novo, né? A gente perdeu para eles na Alemanha com o último drive na nossa mão. Então, vamos ver se o McDaniel aprendeu. O Tua também, né? E olha que vocês tiraram uma diferença também que o Kansas abriu 2 ou 3 posses. Vocês tiraram, mas aí no final acabaram perdendo. Como diz o nosso Carlos Miller aqui no chat, o Rio saiu dos Chiefs, mas os Chiefs não saíram do Rio. O que ele tem dropado nas últimas semanas não é brincadeira. Todos os recebedores do Rio. Pô, gente, a casa do homem pegou fogo também, né, pô? Aí fica difícil concentrar também, né? O cara tá com o tornozelo ruim já tem 1 mês. O filho dele foi brincar com acendedor de cigarro. Queimou a casa inteira, ele teve que sair do treino correndo pra ir lá ver o que tava acontecendo. Prejuízo violento, pedir pra dormir na casa dos parentes, tudo molhado lá de jato de água dos bombeiros lá pra apagar o incêndio. Então, o que não tava queimado tava molhado. Imagina a semana do Tyreek Hill. Que maravilha. E aí, pra completar agora, na semana seguinte, vai jogar -15 na casa que já foi dele, lá no Arrowhead. Imagina a recepção da torcida. Aí tem esse lado bom, né, pô? Ele tá acostumado a fazer recepção no frio, né? É melhor se ele fosse um cria de Miami lá que ia passar perrengue. 2 anos já morando na Flórida, meu amigo, esquece rapidinho. Vai chegar couro lá descurtiu já, né? O couro já descurtiu. Vai chegar lá com o dedinho trincando. Você vai ver. As bolas vão bater e cair. Não tô torcendo contra, não, tá? Tô torcendo pra ter um bom confronto, porque eu não quero enfrentar nenhum dos dois nos playoffs. Vamos ver. Bom, já que a gente começou a falar dos confrontos desse wildcard, e já que encerramos o último roletão de temporada regular, bora pro nosso Palpite Cetra! Vamos lá, vamos na ordem então das transmissões, começando no sábado, primeiro confronto, a partir das 6h15, 6h30, aquele primeiro horário de sábado ali, os Texans recebem o Cleveland Browns, que descansou a galerinha toda nesse último jogo contra os Bengals, e aí a gente tem o confronto clássico da juventude contra a experiência, CJ Stroud já estreando e de cara chegando nos playoffs, contra o Joe Flacco, que se ganhar vai empatar com o Tom Brady. Essa estatística é maravilhosa. Ele vai empatar com o Tom Brady em confrontos de playoff vencidos fora de casa. Quem vai levar a melhor nesse confronto? Cara, a experiência vai levar, não vai ter jeito não. Eu queria que o Texans ganhasse, queria de verdade. Mas eu acho que na hora que o bicho apertar ali, cara, o Joe Flacco já viveu isso até o final, né, cara? Então, E acho que fica de bom tamanho pro Texans também. Chegou no playoff, faz um bom jogo, no final ali a experiência do Joe Flacco conta e pra mim os Browns levam. Tem a minha torcida, e a minha torcida é declaradamente pro Texans por causa do DeMeco Ryans e do CJ Stroud, que é uma história bacana, mas tem uma outra história muito bacana também, que é essa do Flacco sair do sofá para comandar um time pro playoff, né? E o Browns tem uma defesa fantástica. Quando ele não compromete muito, o time ganha. Então, e o Joe Flacco não costuma no playoff comprometer quase nada, né? Então, acho que ele leva também, e tem aquela coisa, né? O Browns está no Cicepuede total, né? Ele está no ritmo Cicepuede total, porque agora chegou o Flacco, aconteceu um negócio maravilhoso e eles estão indo lá. A pena é que eles estão pagando o contrato do camisa 4 ainda, né? Bom, esse confronto acabou de acontecer, foi na rodada do domingo do dia 24 de dezembro, da rodada de Natal, foi em Houston também, e vou até conferir aqui, ó. E os Browns bateram os Texans por 36-22. Eu acho que não vai ser um tiroteio tão grande. Mas não era o Stroud, né? Era o Mills, eu acho. Verdade. O Stroud estava no... Era o Kino, Case Kino. O Stroud estava no segundo jogo do protocolo de concussão. Na verdade, eu acho que quem começou foi o Davis Mills e depois veio o Case Keenum. Então, realmente,
teve essa diferença muito bem lembrado. Eu acho que a experiência e a casca grossa vai fazer diferença. A defesa dos Browns é muito cascuda, o Joe Flacco é muito experiente, tá nadando numa hype aí muito grande, eu não consigo ver o CJ Stroud tendo resposta, porque o time dos Texans tem muita molecada. Os recebedores também são muito jovens, os running backs até que são mais experientes um pouco, mas eu não consigo ver os Browns dando mole e perdendo essa classificação para esse Houston Texans, não. Vou torcer para os Texans? Vou, mas acho que vai dar Cleveland Browns. Próximo confronto, esse sim, sábado à noite, um agradável clima. Vamos ver se até lá a previsão do tempo muda, mas hoje a previsão do tempo para a hora do jogo em Kansas City é de mínima de -15 e máxima de -9. Essa é a previsão. Tá maior mesmo, gente, é isso aí mesmo. É -15 e é menos do que -9. Tá? -9, exatamente. Nesse clima agradabilíssimo, os Chiefs vão receber o seu Miami, Wallace. Quem leva? Eu já programei a ida, inclusive, para assistir do ladinho do Magal, para ele torcer pro Miami junto comigo, para o Miami cometer o crime. E, aliás, o crime não tá difícil de cometer, ô Ticas. O problema é o meu lado das contusões. Eu quero ver essa defesa, como é que o Vic Fangio vai fazer para acertar essa defesa. Porque eu preciso que pressione o Mahomes, preciso que tire ele da zona de conforto, porque do outro lado da bola, ele tá vendo que a galera tá dropando demais. Então ele não vai ter a confiança para poder fazer aquele joguinho que ele sempre faz, de fazer o scramble lá e achar o Travis Kelce toda hora. Então, até o Travis Kelce tá dropando. Então eu preciso que a minha defesa jogue bola e que o ataque não comprometa. Mas isso eu tenho confiança. Se tem um lugar que tem talento no Miami, é um ataque que pode resolver. E esse crime não está difícil de cometer. O Kansas City não está tão Kansas City quanto foi, e o Miami está melhor do que foi no passado. Lições do jogo da Alemanha, acho que esse crime aí, eu acho que o Miami comete o crime lá em Kansas. Eu vou direto e reto. Eu tô no bonde do Miami nesse jogo por 2 pontos. Eu acho que o Nerdola vai aprontar alguma coisa que vai surpreender o Andy Reid. E 2, eu tô pressentindo que o Mahomes vai perder o emocional nesse jogo. E aí a gente já sabe, né? Mahomes perdeu o emocional, esquece. Eu tô sentindo que o final meltdown, né? O derretimento final do Kansas City Chiefs nessa temporada vai ser tipo o Baltimore ano passado, sem querer zicar, tá, Tix? Vai chegar em casa recebendo um time ali cheio de problema. Uou, o que aconteceu? Tomamos um sacode. Infelizmente, terei que discordar, apesar da minha torcida. Prefiro enfrentar o Miami, acabei de decidir aqui, tá? A gente já tem uma experiência boa com o Miami essa temporada. Eu prefiro que o Oli chegue aqui terça-feira que vem, mais feliz, mais animado, com o nickzinho. E a gente tem um NFL, etc. Bowl de playoff, né, pô? O único possível. Pois é. O nickzinho ali, mais animado, né? A frasezinha que ele coloca no nick, mas infelizmente, eu acho que eles, num clima desse, eles não vão ficar forçando bola nesses recebedores, ficam dropando, não. Eu acho que o Isaiah Pacheco vai correr para 200 jardas, vai ser um jogo feio. Tô prevendo aí um 17-10, 17-14 para os Chiefs, mas eu acho que o clima, a reta final do Miami, as lesões recentes, a nerdice do Mike McDaniel não vai descontar todas esses pormenores, todos esses contratempos do Miami nessa reta final, não. Para mim, vai dar Chiefs. Lembrando que os nossos palpites todos estão lá no nosso Super Bowl Challenge no Instagram, tá? O meu já saiu lá na página do NFL, etc. Em breve sairão os do Magal e o do Oli também para você conferir os palpites que a gente está marcando aqui no Palpite Etc. Primeiro jogo de domingo, 15 horas. Os Bills recebem os Steelers sem TJ Watt. Quem leva? Essa aí tá fácil. Essa aí vai dar Bills, tem jeito não. O Bills tá embalado, o Steelers sem o TJ Watt, esquece, cara. Esquece. Pode botar, fazer sua apostinha aí e casar seu dinheiro. Eu acho que o Bills, mesmo se ele tentar perder esse jogo, ele não consegue, porque do outro lado da bola não tem gente suficiente talento para poder fazer frente para eles, não. Acho que só se o Josh Allen machucar, alguma coisa catastrófica assim acontecer. De todos os confrontos de quarterbacks dessa rodada de wildcard, eu acho que o maior degrau é se você pensar um Josh Allen contra um Mason Rudolph. É impossível apostar nos Steelers. A gente vai ficar extremamente surpreso caso eles consigam efetivar a zebra e bater os Bills? Não vai.
Porque time do Tomlin é assim. Por mais que leve a corneta da torcida lá, eles podem surpreender mesmo sem TJ Watt. Mas é muito improvável. Né? Com essa última arrancada dos Bills, dá uma moral muito grande para você chegar nos playoffs. O Anderson Brown tá lembrando aqui, ó. O Bills perdeu pro Jets, hein? Mas aí também a gente ficar trazendo, né, jogo de semana 1 para ver o que vai acontecer nos playoffs é complicado. Eu acho que é muito difícil os Bills perderem. Não acho impossível, mas eu vou apostar nos Bills porque eu gosto do meu dinheiro. Né? Então tô apostando meu dinheirinho aqui. Vamos de Buffalo Bills. Segundo jogo, 18h15, 18h30. Esse aí é o que espera o anterior acabar para começar, né? Se tiver uma prorrogação aí, ele começa mais tarde. Os Cowboys recebem o Green Bay Packers lá em Arlington, Texas, no estádio do Jerry Jones, onde eles têm o retrospecto de 16 vitórias consecutivas. Além disso tudo, é o Mike McCarthy Revenge Game, o jogo da vingança do Mike McCarthy, dispensado, demitido pelos Packers alguns anos atrás. Será que o Jordan Love consegue fazer uma graça, não? Eu até gostaria, cara. Eu nas apostas aí, eu coloquei Cowboys, mas eu até tô com o coração mais voltado pro amor nesse jogo aí, mas infelizmente eu acho que o Cowboys não vai perder esse jogo. Acho que na outra rodada, na divisional, ele acaba caindo, mas esse jogo pro Packers, eu acho que em Arlington eles não perdem não. Vai dar calma. Mas, como diria Cid Moreira, homem de pouca fé. Cara, é Green Bay, eu tô aqui de mãos dadas com Erika Hassibara e Patrícia Nelly, tamo junto, Packerzão da massa pra cima deles, é tudo nosso, nada deles, é nós. Mike McCarthy fazendo jogo de vingança, esse homem não sabe nem vestir a própria calça. Esse homem não sabe fazer uma coisa com a outra. O Matt LaFleur vai dar um nó na cabeça desse homem, que ele vai fazer aquelas carinhas que o Eli Manning fazia no final de carreira, tomando teco. Levantava espantado, não sabia nem onde é que tava. Acabou, cara. É Packers aí, pode casar um dinheirinho. O Magal, ele não consegue separar o palpite da torcida, né? É por isso que perde dinheiro. Se você for casar quem dinheiro, faz isso é traço de psicopatia. Aqui é pura emoção. A gente tem que ser racional. Por isso que eu sou o único imparcial desse podcast. Eu sou extremamente racional. Falei aqui, vou torcer para Miami. Acho que vai dar Chiefs. Vou torcer para os Texans. Eu acho que vai dar Browns. E eu vou torcer muito, mas muito pro Packers. Até porque eu não quero dormir no sofá aqui em casa. Vou torcer, assim, levantar bandeira, comemorar a touchdown do Jordan Love. Mas eu acho que, infelizmente, vai dar Cowboys. Pelo mesmo motivo que a gente falou da experiência contra a Juventude lá atrás, o Dallas, apesar de perder para o San Francisco 49ers toda vez que chega no playoff recentemente, perdeu nos últimos 2 anos para os 49ers nos playoffs, mas está acostumado com chegar no playoff, com a pressão, tá jogando em casa, sequência positiva jogando em casa é muito grande. Não vejo os Packers aprontando. Vou torcer? Vou. Mas acho que os Cowboys levam com certa tranquilidade até, infelizmente. Acho que não vai ter surpresa. Dallas Cowboys passam para o divisional. Aí chega no Sunday Night. Que confronto. Lions versus Rams no Ford Field. O primeiro jogo de playoff em Detroit desde 1993. Se os Lions vencerem, vai ser a primeira vitória em playoffs dos Lions desde 1991. Quando eles chegaram nos playoffs na época do Matthew Stafford, eles mamaram na primeira rodada todas as vezes. E o reencontro entre Jared Goff e Matthew Stafford com os times trocados. A narrativa é maravilhosa. E aí eu preciso subir aqui no chat para deixar o nosso abraço pro Arcanine, que ele é de fato torcedor do Detroit Lions. Todos nós no NFL de certa diretoria somos torcedores em algum grau do Detroit Lions. Tá tirando o Rafael Viana nesse jogo específico, não tem como, porque ele é declarado torcedor do Los Angeles Rams. Mas, no geral, todos somos. O Arcanine e o Marcelo Faria, eles são desde antes de ser modinha. Eles já entraram no grupo e já sabiam que eram torcedores desde antes do Detroit Lions. O Arcanine comenta aqui. Ele se tornou torcedor dos Lions por conta do Matthew Stafford. Nosso Fernando Palácios chega dando seu boa noite dizendo que é boa noite só para aqueles que não são haters do Matthew Stafford. O Pedro Lima diz que ele já tá triste pelo cacete que o Lions vai tomar depois de 5.848.333 anos
sem jogar playoff em casa. Eu não sei se está garantido não, Pedro. Ele até comenta também que a final da AFC vai ser Browns em Buffalo, que ele acha que o Flacco em Baltimore vai ser um acontecimento. Essa aí tá difícil, se você quiser apostar nisso, você vai ganhar dinheiro, tá? Enfim, esse reencontro maravilhoso entre Stafford e Jared Goff, Detroit Lions versus Los Angeles Rams. Quem leva? Cara, o nível de Duncan-belização que vai estar presente nesse estádio vai ser uma coisa jamais vista na história da humanidade. Vai ser palpável a maluquice e a vibe caótica do Dan Campbell que vai estar nesse estádio. Não tem como, cara. Não tem como. O Rams vai tomar um sacode. Um sacode. Então, já até respondendo ao Fernando Palacios aí, o Rams vai cair pro Lions, provando que o Matthew Stafford não é um Hall of Famer. Mas, você quer saber do que eu tô falando? Entra no apoia.se/NFL, etc. Apoia lá, dá uma chamada na gente, a gente coloca no grupo lá de apoiadores, e você participa de várias discussões como essa, se Matthew Stafford é ou não é um Hall of Famer quando aposentar. Então, aí estamos discutindo isso desde domingo. Mas acho que o Rams é um time pior do que o do Lions, mesmo com a ausência do Laporta, e que possa pesar alguma coisa. Tem a defesa do Lions está jogando melhor, e o ataque do Rams é muito limitado para poder encarar esse time do Lions aí. Mordendo rótulas e derrotando cordeiros. Nesse confronto, a minha torcida está alinhada com o meu palpite. Eu acho que vai dar Lions. E aí, eu até acho que o mismatch do ataque dos Lions com a defesa dos Rams, ele é um pouquinho favorável em relação ao contrário. Porque a defesa dos Rams também está jogando bola. O ataque dos Lions, eu acho que mesmo sem o Laporta, vai ter mais soluções. O ataque dos Rams é muito bom, e a defesa dos Lions não é tão boa. Puka Nacua jogando muito, ainda tem Cooper Kupp, Kareem Williams correndo muito. Mesmo assim, eu acho que a vantagem leve, se for botar no papel, é para os Lions. Mas aí entra o imponderável. Um jogo de playoff em casa, 30 anos depois. A reconstrução do time sob os modos, sob a asa do Dan Campbell. A questão do Jared Goff, magoado de ter sido trocado, ter sido dispensado. O Sean McVay não queria nem conversar com ele, só mandou a notícia. E ele que pediu para entender por quê, pediu uma reunião com o McVay, ele queria saber por que ele estava sendo dispensado. Então, menos pela planilha e mais pelo clima, pelo ambiente, pela torcida, pelo imponderável, nessa eu vou de Lions. Minha torcida e meu palpite, viu? E para fechar a super rodada do Wild Card, na segunda-feira, os dois times menos confiáveis das duas conferências, juntando todos os jogos, o jogo que é impossível você imaginar o que pode acontecer. Tampa Bay Buccaneers recebe o Philadelphia Eagles, o confronto entre Baker Mayfield e Jalen Hurts. Em quem que a gente pode apostar uma grana? Em nenhum dos dois, vai explodir o estádio e os dois times vão acabar. E do jeito que tá, é assim, filho. Inclusive os dois quarterbacks estão baleados, né? O Baker Mayfield com a costelinha dele lá, e o Jalen Hurts agora costela, dedo e tornozelo. Então, não dá para confiar em realmente ninguém aí. Eu boto num 3-0 o Eagles, assim, por causa, assim, só porque o Eagles nos últimos anos está melhor, mas também eu tô tirando de trás da orelha porque o Eagles não tá nada confiável. Não, gente, como é muito difícil prever coisas na NFL, quando a gente faz os palpites, você tem que botar um temperinho de maluquice, um temperinho de coisa caótica. E para mim, o temperinho de coisa caótica dessa rodada vai ser o Eagles termina de derreter, o Tampa Bay leva esse jogo. Vai ser o chocante, e aí vai atrair todos os holofotes para dentro do vestiário do Eagles, né? Que aí todo mundo vai querer entender qual que foi a razão desse derretimento. E o último detalhe. Essa vitória do Tampa Bay, junto com outros palpites aqui, abre um caminho muito maravilhoso para uma off-season assim, cara, filezinho, que eu não vou falar aqui para guardar para os próximos episódios, mas assim, cara, olha, é um efeito borboleta que vocês vão ver. Eu tô com o Magal, eu acho que vai dar Buccaneers, eu acho que a crise vai ser instaurada em definitivo em Filadélfia. Vamos lembrar, a Filadélfia demitiu o Doug Peterson 2 anos depois
dele ganhar o Super Bowl com o Nick Foles. Acho que é a mesma gestão que demitiu o Andy Reid lá atrás, começo dos anos 2000, mesmo com ele ganhando a divisão não sei quantos anos seguidos, chegando em final de conferência. Se eu não me engano, ele chegou ao Super Bowl e perdeu. Acho que aquele primeiro pros Patriots, eu acho que era ele o técnico. O pessoal lá não tem muita paciência. Então, pra gente ter bastante pauta, bastante matéria, pra gente ter a redenção do Baker Mayfield assinando um contrato aí de médio prazo e ficando em Tampa pro ano que vem, pra gente ter bastante fofoca do vestiário do Nick Sirianni demitido lá em Filadélfia, nessa eu acho que dá Bucks, tá? É claro que se os Eagles valerem o favoritismo na casa de aposta aí, nos sites de aposta, os Eagles são favoritos por 3 pontos. Ninguém vai ficar surpreso, mesmo com o derretimento recente. Mais uma vitória dos Buccaneers. 3-0 dá os pontos, dá as odds, é verdade. Mais uma vitória dos Bucks, com a redenção de Baker Mayfield. O A.J. Brown caindo na mão com o Jalen Hurts dentro do campo, o Sirianni entrando no meio, o Big Dom descendo. É a pauta que eu quero para a semana que vem, então fico com o Bucks nessa. Registrados nossos palpites, a gente agradece a presença de todo mundo que participou hoje. Hoje bombou, hein? No chat do YouTube, no Instagram. Participe você também, deixa o like. Você que só ouve, segue a gente nas redes, segue no TikTok. Agora a gente tá TikToker aí, ó. Os nossos cortes estão bombando no TikTok, rapaz. Depois você vai lá conferir pra você ver. A gente agradece demais e deseja uma boa rodada. Uma boa sorte pro Wallace que tá nessa disputa aí, na torcida. Qual que vai ser o cardápio para acompanhar essa partida, Wallace? Ódio e decepção, Pedro, não. A gente ainda não planejou, não, mas o churrasco já saiu esse final de semana, então vamos ver se a gente vai dar uma variada. E Magal, vai conseguir assistir tudo? Vai fazer a maratona? Claro que vou assistir e ainda vou te falar mais. Dá um aviso de ouro aqui pro amigo ouvinte. Lembre-se que praticamente todos esses jogos dessa rodada tem alguma narrativa de treta, de ex, de não sei o quê. Então, quando acabar o jogo, pessoal, fiquem assistindo para ver os abracinhos no meio de campo. Quem vai cumprimentar quem vai conversar com quem, porque é a hora do vamos ver, é a hora do... Você imagina quanto tempo que o Matthew Stafford não quer falar um negocinho no ouvido, quanto tempo que o Jared Goff não quer falar um negocinho no ouvido do McVay. É a oportunidade que os caras vão ter. Então, acabou o jogo, manda o pessoal que estiver vendo que você calar a boca para você ver esses encontrinhos no meio do campo, porque é ali que vai estar o filé da fofoca, vai estar ali. Esses e outros conselhos maravilhosos você confere não só nos nossos episódios às terças e quartas-feiras, mas também no nosso grupo NFL Etc. Diretoria. Então, se quiser acompanhar ao vivaço os playoffs com a gente comentando em tempo real, apoia.se/NFL Etc. Faça como o nosso glorioso Wilkins e nosso glorioso Matheus e entre no NFL Etc. Diretoria você também. No mais, um abraço, uma boa rodada de wildcard e se tiver demissão do Belichick, a gente volta antes da rodada ainda, hein? Plantão da Globo. Se não, até semana que vem. Valeu! Valeu! Beijo!